Graça e paz, irmãos. Que o Senhor continue abençoando a todos. É um prazer estar aqui novamente e participar de um culto com os irmãos por esse veículo que tem sido muito importante nesses dias, né? A ferramenta da internet, dos vídeos gravados, das lives. Saudade do nosso ajuntamento, né? Saudade de poder estar aí nas manhãs de domingo. Um tempo sempre importantíssimo, né? De comunhão com os irmãos, de culto a Deus, de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Mas vamos aí, vamos passando, enfrentando, na graça do Senhor, propagando o Evangelho de Cristo, em nome de Jesus Cristo. Deixo uma saudação aqui aos pastores, pastor Ricardo, pastor Rogério, pastor Gilberto. Um abraço a todos, né, que a graça do Senhor multiplique, sustente e renove em todo o tempo. Segundo o convite do nosso pastor Gilberto, hoje eu quero ministrar a palavra do Senhor ao coração de vocês. E o texto que o Senhor traz ao meu coração para que nós possamos meditar, texto bem conhecido, Evangelho de João, capítulo 2. Eu vou estar fazendo uma leitura aqui, os irmãos então podem acompanhar aí. João, capítulo 2, assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: Mulher, em que esta tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: Seja o que for que ele vos disser, fazei. Seja o que for que ele vos disser, fazei. E estavam ali 6 jarros de pedras que os judeus usavam para purificação, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: Enchei os jarros com água. E encheram até a borda. Então lhes disse: Tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. E eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, então embora soubesse os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e disse: Todo homem serve primeiro bom vinho, e depois dos convidados terem bebido bastante, o vinho inferior é servido, o vinho melhor. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus o princípio dos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Oremos ao Senhor. Pai de amor e de graça, eu te agradeço por essa oportunidade de mais uma vez poder falar da tua palavra. Palavra essa que é viva, palavra essa que se renova, palavra essa que é eficaz, que penetra até a divisão da alma e do espírito, que traz discernimento de pensamentos e intenções do coração. Então revela a tua palavra aos nossos corações e nos revela diante da tua palavra, para que nós possamos, Deus amado, caminhar segundo a tua vontade, como está escrito no Salmo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para os meus caminhos. Como o Senhor Jesus mesmo disse que os discípulos já haviam sido lavados pela palavra, que essa palavra nos norteie, ilumine o nosso caminho, nos lave, nos constranja, nos direciona e sempre nos proporcione um caminho para que nós avancemos nessa salvação que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, aonde chegar esta pregação, aonde chegar esse vídeo, meu Deus amado, independente das circunstâncias que encontrar, Pai amado, os meus irmãos, que graça e misericórdia lhes sejam conferidos e o Senhor opere segundo a tua boa vontade, em nome de Jesus. Você já deve ter ouvido essa passagem, né? Ou pelo menos o jargão que surge dessa passagem, né? Quando se usa a expressão: fulano foi transformado da água para o vinho, mudou aquilo da água para o vinho. É um jargão que deriva desta passagem, de um momento onde Jesus realiza o milagre. Segundo o evangelista João, é o primeiro sinal que Jesus ele manifesta, né? Esse sinal onde Jesus está numa festa de casamento, ele é convidado para uma festa de casamento na cidade de Caná, na Galileia, e nesse momento então Jesus vai realizar esse milagre. Eu quero salientar alguns pontos aqui dentro deste milagre,
para que nós também possamos caminhar e sermos direcionados. É importante salientar a condição dos milagres, né? João vai fazer questão de chamar de sinais, porque esses sinais eles apontam para Jesus. Então eu não posso querer mais a realização do que o realizador. O realizador, ele realmente é o melhor na minha vida. Jesus é o melhor na minha vida e na sua, porquanto nós não podemos menosprezar o realizador em detrimento às suas realizações. E nós não seremos demagogos, porque nós temos necessidades e esperamos milagres, né? O tempo que nós temos vivido são tempos tão difíceis, tempos de tantas lágrimas, tempos de tantas coisas que estão acabando, né? Tem acabado tanta coisa, tem acabado honestidade, tem acabado integridade, tem acabado um monte de situação. Então, a necessidade do renovo é algo extremo, né, em várias faixas da sociedade, em vários quesitos da nossa humanidade. Então esse milagre é um milagre muito importante para as nossas vidas, esse sinal é um sinal muito importante para as nossas vidas. O primeiro ponto que eu saliento dentro dessa passagem e desse milagre que aconteceu é a necessidade de ter intercessores, né? Maria tem um papel fundamental aqui. E nós não estamos colocando Maria numa posição acima daquela que ela merece, né? É até meio perigoso de falarmos em relação de Maria como a intercessora, né? Por causa que há conceitos de idolatria, mas não é sobre isso que eu estou falando, porque você pode também estar na mesma posição de Maria, você pode estar numa mesma posição de intercessão. Olho para Maria nessa passagem e vejo alguém que poderia muito bem ter ido embora. Ao perceber que aquela festa estava prestes a acabar, prestes a passar uma vergonha, e ela poderia simplesmente ir embora. São as coisas que o ser humano faz atualmente, né? Quando já não tem mais o que absorver, já não tem mais o que poder retirar, é muito mais fácil ir embora do que se envolver com a situação. E Maria, ela vai se envolver com a situação. Ela se envolve com a dor do outro, ela se envolve com a preocupação do outro, ela se envolve com a tristeza que o outro pode passar. E isso, então, lhe gera um sentimento de intercessão. E ela vai, então, diante da pessoa certa, ela vai diante de Jesus. Ela vai em Jesus e vai, então, fazer esse pedido, vai dizer, olha, está acabando o vinho, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Talvez Maria não tivesse dimensão do que aconteceria. Talvez Maria ainda não tivesse a concepção realmente da realização que estava por vir. Mas uma coisa é, Maria foi quem um dia foi visitada por um anjo, e esse anjo lhe anunciou que ela estaria gestante do Salvador da humanidade. E aí então ela vai diante do seu filho, Jesus, mas com a convicção de que ele é quem pode fazer alguma coisa. E esse é um dos quesitos importantes dentro dessa condição da sociedade, dentro talvez lá da empresa que você trabalha, do casamento, da sua família. Situações que talvez seriam muito mais fáceis você simplesmente abandonar, situações que seriam muito mais fáceis você simplesmente não se envolver. E aí então Maria, ela se envolve e se envolve da melhor maneira possível, que é indo até Jesus. Indo até Jesus. Não há como eu simplesmente me assentar para reclamar de situações que estão acontecendo, seja na minha família, seja comigo, seja no meu emprego, seja no meu país, na sociedade que eu estou inserido, sem que eu me envolva com isso de maneira intercessória, né? Principalmente nós que somos cristãos, nós que somos chamados a essa graça, né? Nós que somos a luz, nós que somos o sal, nós somos chamados para termos este posicionamento, um posicionamento de intercessão.
Lá no livro de Jeremias, o Senhor vai dizer que procurou alguém para se colocar na brecha da intercessão e não foi encontrado. O intercessor ao longo da história bíblica é alguém que tem uma importância tremenda. E muitas das vezes ele passa desapercebido, e muitas das vezes ele não vai ter uma grande expressão, mas ele tem uma grande importância. Ele tem uma importância fundamental. Às vezes na Bíblia nem menciona o nome, né? Quando Jesus ressuscita Lázaro, alguém foi até Jesus levar o pedido de Marta e Maria. Olha, Lázaro, seu amigo, está enfermo. E a Bíblia não menciona qual o nome dessa pessoa. A Bíblia não menciona se essa pessoa teve alguma recompensa além de poder estar diante do Senhor Jesus, que é a melhor das recompensas, e ele vai levar esse pedido. E há uma necessidade tão grande de pessoas que saibam interceder. A igreja dos nossos dias precisa urgentemente de intercessores. Os teus pastores aí precisam de intercessor. Tua esposa precisa de um intercessor. Teu marido precisa de um intercessor. Seus filhos precisam de intercessores. Pessoas que vão até o Senhor Jesus para poder dizer, olha, está acabando. Está acabando. Está acabando a alegria, está acabando a paz, está acabando a unção, né? Está acabando a coletividade dos santos, está acabando tantas coisas. E aí então pessoas que conseguem sentir isto vão até o Senhor Jesus Cristo para poder interceder. E esse é um dos pontos importantíssimos dentro deste milagre. Alguém que se importe e alguém que interceda. Alguém que vá até o Senhor Jesus. É muito fácil sentar e ficar reclamando de coisas que estão acabando ou de coisas que algumas pessoas não souberam, né? Gerenciar direito. Poxa vida, quiseram dar uma festa e não se preocuparam que havia mais pessoas do que a quantidade de vinho necessária. É muito fácil nós sentarmos para poder fazer isso, mas é tão honrado quando nós nos levantamos para ir até Jesus e poder dizer, está acabando, precisamos da tua intervenção, precisamos do teu mover, precisamos do teu poder, reconhecemos que o Senhor é quem pode fazer, reconhecemos que o Senhor é quem faz. Como é importante ter intercessores, querido, importantíssimo ter intercessores. Segundo ponto que eu vou salientar aqui dentro desse texto, dentro da história deste milagre, da história desse sinal, é a necessidade de ter servos. Ter servos. Dentro da hierarquia, ser servo geralmente não é a grande expectativa da maioria de nós. Jesus ele sempre ensinou muito sobre essa questão em seu discipulado com os 12, sempre Jesus martela muito essa condição de ser servo, aquele que quiser ser o maior tem que ser o menor, de se despir e pegar a bacia e lavar o pé do outro. Ser servo é algo importantíssimo. E Jesus, certa ocasião, ele vai dizer, olha, se vocês me obedecerem, eu já não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos. E para poder chegar a esse status de amizade com Jesus, tem que se passar pelo crivo de ser um servo obediente, um servo leal. E agora Jesus, então, ao receber a intercessão de Maria, ao receber aquela fala de sua mãe, de que o vinho está acabando, ele então vai correr os olhos e vai perceber que não era só o vinho que estava acabando. Já havia outras coisas que haviam acabado. Às vezes nós, quando chegamos a ter a perca de algumas situações, é porque outras já foram e já faz um tempo. Ao costume do judeu de não comer de mão suja, então aquela festa na entrada havia alguns vasos de pedra, que algumas versões chamam de talhas. Essas talhas elas são grandes, elas cada uma vai até uns 90 litros de água, é bastante água. E essa água acabou, o povo foi entrando e foi lavando a mão, e foi entrando, e a água foi acabando, e a água acabou, e gente entrou com a mão suja, comeu com a mão suja, estava lá com a mão suja, e de repente, quando o vinho vai acabar, percebemos, vinho geralmente tem uma representação de alegria, né?
E a água tem a representação de pureza, de santidade, de limpeza. E às vezes quando a limpeza vai acabando, as pessoas não vão se dando conta, mas quando a alegria vai sendo tirada, aí então é algo que gera um escândalo maior. E Jesus, então, quando ele corre os olhos naquela festa, ele percebe que as talhas de água estão vazias. E aí, então, e muitas das vezes eu estou intercedendo com Jesus, falando acerca das minhas alegrias que estão se perdendo, da minha festa que está pronto, prestes a acabar, prestes a se perder. E aí, quando Jesus ele começa a agir, a primeira coisa que ele percebe é que está faltando limpeza, está faltando água. Está faltando água. E aí então precisa de servos para poder encher as talhas de água. E Jesus dá uma ordem aos servos para que eles enchessem as talhas de água. Os servos então vão encher as talhas de água. Este é um processo que nós precisamos também compreender dentro da história deste milagre, da história dos nossos milagres, dos sinais que acontecem em nossa vida, né? Ter esse coração de servo. E o próprio Senhor Jesus é conhecido também como servo sofredor, né? Isaías escreve sobre o servo sofredor. Isaías apresenta Jesus como esse servo. O apóstolo Paulo, quando ele faz toda aquela dissertação acerca de Jesus que desce da sua glória em Filipenses, capítulo 2, então ele vai dizer que não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo esvaziou, tomando forma de servo, e como servo ele foi obediente até a morte de cruz. Ele se entregou naquele madeiro como servo, e Deus o exaltou soberanamente, lhe dando um nome que é sobre todo nome. Deus o exaltou de maneira extraordinária. É o caminho para você poder ter vitórias, querido, o caminho para renovar a alegria na sua vida passa por esse crivo de abrir o coração e muitas das vezes encontrar um caminho de humildade para poder ser servo, né? Os servos, eles vão encher de água as talhas. É necessário ter servos. É necessário ter servos. Dentro do seu casamento, talvez alguém vai ter que assumir esse posicionamento. E é uma das coisas que acontece, né? Às vezes o orgulho grita, oh, mas eu tenho que servir esse camarada, eu tenho que servir essa mulher, eu tenho que servir esses filhos. Talvez lá no teu ambiente profissional, poxa, mas eu só tenho que servir, só tenho que carregar, né? E existem coisas que são tão excelentes de carregar. Você lê lá no Velho Testamento, quando Deus ele vai criar alguns dispositivos para aquele povo que era nômade, que desmontava e montava o tabernáculo. E aí então os filhos de Arão, que eram responsáveis, né? Gerson, Coate e Merari. E aí então vai se dividir alguns carros de bois para aqueles que carregam as tábuas, outros carros para aqueles que carregam os panos e tecidos, mas aqueles que carregam os utensílios, eles não tiveram nenhum carro de boi. Eles não tiveram nenhum carro de boi. Poxa vida, que injustiça, Deus! Que injustiça! Não, não é injustiça. Porque ser servo para carregar as coisas do Senhor é a maior excelência que existe. E a arca do concerto tinha que ser carregada. Os varões tinham que ir no ombro. Tinha que levar. Tinha que levar. Não reclame disso. Não reclame de ser chamado para ser servo do Senhor. Em dias onde pessoas lutam tanto, disputam tanto por algumas coisas, ser servo é ter um chamado excelente, ser servo é ser participante de milagres que você não poderia fazer nunca por você mesmo. Mas quando você se entrega para poder servir, você é participante, sabe, da graça, da glória, da misericórdia do Senhor na tua vida. Então, tinha servos aqui. Tinha servos aqui com a direção de, olha, façam tudo o que ele vos disser. Faça tudo o que ele vos disser. Isso é uma receita maravilhosa. E aí então, por último, terceiro ponto, Jesus então, depois que eles encheram, Jesus pede para pegar desta água, né, dessas talhas e levar para o mestre-sala, o anfitrião, o cerimonialista, E quando aquele homem, então, ele pega
e experimenta, o seu paladar é tomado, um sabor excelente, maravilhoso. Ele não sabia de onde tinha chegado aquele vinho, mas a Bíblia diz que os servos sabiam. Os servos sabiam. Eles tinham a noção do que estava acontecendo. Então, esse terceiro ponto vai falar sobre a necessidade que nós precisamos ter também de sabermos ter paladar para perceber o novo de Deus em nossa vida. Às vezes nós perdemos o paladar, às vezes qualquer sabor nos alegra, ou talvez nós não percebemos a diferença de um sabor ou de outro, estamos tão tomados, né, de uma insatisfação da vida, que mesmo quando o Senhor manifesta alguns milagres, a gente ainda continua reclamando. Nós ainda continuamos reclamando, continuamos ainda sem perceber. Parece que isso é um dos males também contemporâneos, pessoas que reclamam muito, reclamam o tempo todo, reclamam. E aí eu faço lembrar então de uma passagem onde Abraão está dentro da tenda, depois de ele ter vivido uma vitória extraordinária. Ele está dentro de uma tenda reclamando, dizendo: Senhor, o Senhor prometeu filhos e eu não tenho filhos, e tudo vai ficar para o Damasceno e Eliezer. E aí o Senhor fala então com Abraão: sai para fora dessa tenda, vem aqui para fora, vem ver algumas coisas que já existem, conta as estrelas dos céus, conta a areia do mar, assim será a sua descendência. E às vezes a gente está dentro de uma tenda de lamento, de murmúrio, de reclamação, e reclamamos o tempo todo, o tempo todo. Lá no livro de Isaías o Senhor vai dizer assim: não considerei as coisas passadas, eis que faço coisa nova. E eu preciso ter a sensibilidade para ter o paladar de perceber o novo de Deus. Esse homem que é o anfitrião, esse homem que é o mestre-sala, esse homem que é o cerimonialista, ao experimentar isso, ele chama o noivo e fala: o que você fez? O costume é colocar primeiro o bom vinho. E depois que as pessoas já beberam bastante, você serve qualquer coisa e você guardou o melhor vinho para o final. Porque as pessoas elas não conseguem perceber o melhor vinho no final. As pessoas não conseguem, às vezes já saturadas, embriagadas, não conseguem perceber. E esse homem vai perceber esse paladar excelente. E eu preciso também perceber esse paladar excelente. Porque eu estou diante de um Deus de renovo, de um Deus de coisas novas, um Deus que a palavra dele se renova na minha vida a cada dia. E aí talvez você está cansado da rotina, está cansado de ser cristão, crente de novo, culto de novo, oração de novo. E aí então o negócio já está amargando na sua boca, ao invés de trazer um paladar alegre. Você já não consegue mais cantar canções com a devoção que você cantava. Você já não consegue mais ler a Bíblia, né, com a devoção que você lia, com o amor que você lia. Você já não consegue mais. E o problema não é que Deus ele desgastou, que Deus se tornou insípido, que Deus se tornou insosso. O problema não é esse. O problema às vezes é o meu paladar. Sou eu que talvez estou tão cheio das amarguras da minha vida que o meu paladar azedou e eu não consigo perceber mais que o Senhor, ele tem feito coisas novas na minha vida. Feito coisas novas na minha vida. Dessa maneira, então, o texto diz que Jesus inicia os seus milagres, o seu sinal, o seu ministério público, as pessoas vão crer nele, os discípulos vão crer nele. E eu deixo aqui essa palavra ao teu coração, para que você possa encontrar esses princípios. E é lógico que nós não fechamos a conta, não há como, é evangelho, é o Senhor. Mas esses 3 princípios são importantíssimos. Tenha intercessor. Tenha um sentimento intercessor na tua vida. Tenha um sentimento de servo. Aplique-se. E busque a sensibilidade para perceber, para sentir o paladar do novo. Porque nós estamos em um tempo muito difícil. Mas o nosso Senhor ainda continua sendo o mesmo. O mesmo de ontem, o mesmo de hoje e o mesmo de todo sempre. E o melhor, a Bíblia sempre nos revelou que o melhor está por vir. Né? Ele está voltando para poder nos levar. Aleluia, Maranata. Né? E Apocalipse 22 vai dizer assim: bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito de entrar pelas portas e comer do fruto da árvore da vida. O melhor está por vir.
Que você tenha na sua vida milagres, que o Senhor mude a condição da água por vinho, que o Senhor transforme todas as coisas na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que a paz esteja contigo, um forte abraço e obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar com vocês. Até o dia que nós nos reuniremos novamente. Se não for aqui, será lá na glória. Um abraço. Deus abençoe.